E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao canal Química Pelúcio. Eu sou o professor Pelúcio e estou aqui para te ajudar na química, meu querido. Bom pessoal, já de início quero pedir sua ajuda, certo? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, dá uma ajuda pro professor, compartilha lá com seu amigo, compartilha lá com a galera da tua escola, da tua sala. Tenho certeza que eles estão precisando de ajuda, principalmente nesse assunto que é a eletroquímica, que a gente sabe que não é nada fácil. Tem muitas coisinhas ali que pode ser pedra no seu sapato. Então já peço, já de início, se inscreva no canal, ajuda ele a crescer e compartilha com a sua turma, beleza? Bom pessoal, nessa aula nós vamos dar continuidade ao assunto que a gente estava vendo de NOx, ok? Bom, a gente viu que a eletroquímica é aquele ramo da química que estuda os processos que envolvem a energia elétrica, certo? A gente vai estudar mais à frente, mais algumas videoaulas aí à frente, os processos do funcionamento de uma pilha e os processos que envolvem a eletrólise. Só que primeiro estamos colocando tijolinhos, estamos fazendo aí a parte do fundamento, do alicerce desse assunto. Não dá para entrar direto se você não conhecer bem algumas coisas. E um dos principais conceitos que a gente trabalhou nas últimas aulas foi exatamente o NOx, certo? Então, recapitulando, fazendo aquele resumão do que a gente viu de alguns conceitos. O NOx, gente, também é um apelido que nós damos, entre aspas, né? Apelido, que nós damos para carga, certo? NOx é número de oxidação. E o NOx ele está relacionado com o que, professor? Com carga, certo? Com a carga. Ele pode ser a carga real que um átomo tem ou uma carga parcial que esse átomo tem. Depende se o composto for iônico ou se o composto for aí formado por ligação covalente, certo? Quando esse composto é iônico, a gente diz que a carga é real, de fato é aquela carga que o átomo tem. E quando é feito por ligação covalente, né, os átomos ali daquela substância formam ali, são ligados, né, por meio de ligação covalente, a gente diz que é uma carga parcial. Mas em todo caso, o NOx ele está associado à carga desse átomo dentro da substância, dentro da estrutura do composto químico, né, que ele está ligado, ok? Bom, pessoal, e é aqui que a gente começa a conversar algumas coisas com vocês. Porque até então a gente viu as formas de calcular esse NOx, não é verdade? A gente viu, por exemplo, que numa substância composta, o somatório, né? A soma, a soma de todos os NOx tem que dar igual a quanto? Igual a zero, né? Então todos os elementos, a soma total de todos os NOx daqui dentro de uma substância composta tem que resultar em zero, certo? A gente viu, por exemplo, também que em substâncias simples, o NOx daquele átomo é zero. Então o NOx daquele átomo é zero. A gente viu em íons que nos íons, né, a somatória dos NOx de cada elemento químico ali presente tem que dar igual o valor da carga daquele íon, né? No caso, se for também aqui no caso se for o íon simples, né? A gente pode ter um íon simples e a carga do próprio íon é o seu NOx. A gente viu isso também, né? Então, no caso, se eu tiver lá um íon simples, por exemplo, Na mais 1. Então, aqui eu tenho o íon sódio, cátion sódio. E ele tem a carga mais 1. Então, é a carga desse íon. Por isso que a gente diz que o NOx desse íon, desse íon, né, do elemento sódio aqui na forma iônica, é mais 1. Mas também podemos ter, né, na forma composta, íons que são compostos. Como assim, professor? Íons que têm mais de um elemento, né? Tem mais de um elemento, mais de um átomo na sua estrutura. Como, por exemplo, né, o íon amônio, NH4+. O que acontece? A soma, no caso do NOx, do nitrogênio e do hidrogênio, tem que dar igual o valor da carga desse íon. A gente calculou isso tudo certinho nas outras aulas. Só estou fazendo um breve comentário com vocês. Então aqui o somatório vai ter que dar igual essa carga mais 1 do íon amônio, para fazer os cálculozinhos ali. Tranquilo? Nós vimos os NOx das principais famílias,
certo? NOx mínimo, NOx máximo. A gente viu os NOx dos principais elementos, daqueles que não mudam, certo? Tranquilo? Então a gente já está preparado para conversar, para começar a levantar aí os nossos muros da nossa casa pedagógica da eletroquímica, certo? Então olha só, pessoal, vamos começar a conversar aqui. Quando a gente analisa o processo de oxidação e redução, lembrando que oxidação é o que mesmo? Perder elétrons, certo? Então, oxidar, o que significa oxidar? Significa perder elétrons, ok? Doar elétrons. E reduzir significa receber elétrons. Então, quem oxida está dando elétrons e quem recebe está reduzindo. Show de bola? E uma coisa muito importante para você saber sobre essa parte de oxidação e redução. São processos simultâneos. Conversamos sobre isso lá na primeira aula. Oxidação e redução acontecem juntos, ao mesmo tempo. Não tem como, por exemplo, um átomo estar doando elétrons e não ter ninguém recebendo ali. Tem que alguém estar recebendo, tem que ter alguém reduzindo. E eu quero que você analise essa seguinte reação que está aí no nosso quadro pedagógico digital. Nós temos aqui, gente, esse camaradinha, o zinco. O zinco na sua forma sólida, ou seja, uma placa metálica, né, de zinco. O que acontece? Eu vou pegar essa placa de zinco e vou mergulhar ela em uma solução aquosa de sulfato de cobre 2. Como assim, professor? Vou pegar aqui, ó, sulfato de cobre 2 e vou dissolver na água. O sulfato de cobre 2, ele é um sal de cor azulada, muito bonito, né? E a solução vai ser azulada. E é praticamente, vou expandir essa figura aqui, né? É praticamente isso daqui que eu vou fazer, ó. É o primeiro desenho aqui, ó. Ó, que bonitinho, professor. É muito beautiful. Olha só, eu peguei a placa de zinco. Tá aqui o zinco maroto, né, professor? Maroto. O que vai acontecer? Eu peguei aqui, ó, a solução de sulfato de cobre. Ó, que coisinha meiga, azul. Sulfato de cobre 2, aquoso. Então aqui, ó, se tá sulfato de cobre aquoso, gente, eu tenho que entender o seguinte, que ele está dissociado aqui. Eu ia falar o termo errado já. Ele está dissociado, os íons estão separados na água, né? Composto iônico, quando cai na água, sofre dissociação, né? Sofre a separação desses íons. Então, na realidade, o que nós temos aqui? Íon cobre, mais 2, e sulfato, né? Sulfato que tem carga menos 2. Então, na solução aquosa, estou arrumando aqui o meu foninho para escutar melhor, né? Veja só. Então, o que nós temos nessa solução? Um monte de íon cobre, 2, né? Carga mais 2. E sulfato tudo mergulhado ali na água. Todo mundo mergulhando naquele rio lindo, maravilhoso de água ali, né? Formando a solução aquosa desse meu sal. Bom, pessoal, o que acontece? Olha só. Esse zinco, ele consegue deslocar o cobre. Professor, como assim? O que acontece? Dentro do zinco, imagina só, que motivo eu. Dentro do zinco, existe uma maravilhosa de uma vontade de reagir, um ser muito mais reativo do que o cobre. Quando a gente bota para comparar a reatividade que o zinco tem e que o cobre tem, o zinco ganha, certo? O zinco ganha. Então ele é muito mais reativo, ele gosta muito mais de reagir que o cobre, ele é mais reativo, ok? E o que acontece? O que acontece quando esses camaradas aqui têm essa diferença de ser um mais reativo que o outro? No caso, quando o zinco está nessa forma metálica, aqui ó, pode ver no desenho aqui ó, quando ele está nessa forma metálica, ele, vamos dizer assim, ele não gosta muito assim, sabe? Quando ele mergulhou dentro daquela solução de sulfato de cobre 2, ele não vai ficar muito legal, sabe? Porque ele fala assim, eu sou mais reativo que o cobre, não dá certo eu ficar aqui no formato de placa. Já que eu mergulhei aqui, eu quero sair da placa, eu quero sair dessa placa. Eu quero sair da forma metálica e ir para a forma iônica. Cansei de ser placa. É isso que esse camarada vai fazer. Então, quando a placa de zinco entra em contato com a solução
de sulfato de cobre 2, ele vai olhar para esse cobre que está lá mergulhando lá na solução aquosa e vai falar o seguinte: ó, meu querido, eu sou mais reativo que você. Sai da solução e pode grudar na placa, meu querido. Pode grudar na placa. Eu vou assumir o lugar que eu quero. Vou sair dessa placa e vou para a solução. É isso que ele faz. Ele desloca o cobre. Ele desloca o cobre. Então, esse zinco todo beautiful, maravilhoso na forma metálica, ele consegue deslocar esse cobre da solução. O que acontece? O zinco sai da forma metálica e vai para a forma iônica, vai para a água, vai para a forma aquosa dele, certo? Para a forma iônica aquosa dele. E o cobre faz o inverso. Como ele está sendo deslocado, ele sai da solução e gruda, migra para a placa. Ele vira cobre na forma metálica. Então esses camaradinhas aqui, a gente diz que eles sofreram uma reação de simples troca, certo? Uma reação de simples troca. Beleza, professor, tranquilo. Então aqui, ó, zinco, né, deslocou o cobre, saiu da solução, né? Saiu da solução e na verdade não, né? Saiu da placa. Olha eu pirando já aqui, ó. Saiu da placa, né? E o cobre que estava na solução, certo? O cobre que estava na solução, beleza? Então aqui, ó, o zinco sai da placa e vai para a solução. No tanto, gente, ó, que aqui nós temos o sulfato de zinco. Só que na realidade não é o sulfato de zinco, né? Dessa forma. É aqui o sulfato de zinco, ele está na sua forma iônica, certo? Na forma dissociada. Então, ó que bonitinho, ó. Então é isso que nós temos na água. O zinco saiu da placa e ele foi para a solução, certo? Então isso daqui é o ambiente da solução, para onde o zinco foi. E o cobre, coitadinho, por ser menos reativo, teve que sair da solução e ir para a placa, certo? Ele teve que ir para a forma metálica dele. Então aqui, ó, e na placa, na forma metálica do cobre. Essa reação, ela eu coloquei, né, a forma real dela, assim, um experimento de fotos para vocês analisarem. Então aqui, ó, no primeiro desenho que nós temos, é simplesmente o início da reação, quando eu mergulho a placa de zinco na solução de sulfato de cobre 2. Com o tempo vai passando, né? Tic-toc, tic-toc. Isso, vai passando o tempo. O que acontece? O zinco sai da placa. Deixa eu pegar uma caneta, senão não dá para escrever. Então aqui, ó, o zinco ele sai da placa e ele vai para a solução, certo? E agora o processo contrário acontece com o cobre. O cobre ele estava na solução e agora ele gruda na placa. Ele vai para sua forma metálica. Ou seja, com o tempo, é óbvio, essa reação ela demora um pouquinho, né? Cinética, né? Cada reação tem a sua velocidade. Então essa aqui demora um tempinho. E quando passa aí um tempo bom, e eu retiro, né? Levanto essa placa de zinco, o que eu percebo? Que tem um monte, ó, de cobre metálico depositado na superfície da placa de zinco. Né? Se a gente passar ali o dedo ali por cima, vai ficar um monte de cobre na forma, vamos dizer assim, metálica, né? Na forma, vamos dizer, eu ia até falar o termo, né? Mas fica aí com a parte do metálica, né? O cobre indo para sua forma metálica, grudando na placa. Tranquilo? E aqui, se você perceber um pouquinho, ó, aqui a solução ela tá mais azulada. A primeira aqui, ó, ela tá mais intensa, um azul mais intenso. E aqui a solução, ela já não tá com um azul tão bonito, tá meio desbotado, certo? Então aqui, ó, o azul, ele está mais fraco, né? A cor está mais fraca. Por que será? Ué, porque a cor azulada era devido ao cobre, ao íon cobre mais 2. Como o cobre saiu da solução, ela perdeu o íon cobre, né? Encheu de íon zinco. E o íon zinco, difícil falar isso, íon zinco, rapidinho, testa aí pra ver. Esse íon zinco, ele não tem uma coloração, né? Ele é incolor, a solução dele é incolor.
E quando o cobre vai saindo da solução por grudar na placa, a solução vai ficando com o azulado meio desbotado, né? Vai perdendo a cor daquele azul bonito que tinha. Justamente porque o cobre está saindo da solução e grudando na placa, certo? Professor, beleza, entendi o experimento, achei legal esse negócio aí do zinco, né, tomando o lugar do cobre, né, indo para a solução e o cobre saindo da solução, grudando na placa. Ai, que lindo, que maravilhosa a história. Achei top a reação, mas o que que isso tem a ver com o NOx? O que que isso tem a ver com a eletroquímica? Beleza, você entendeu esse experimento. E agora eu vou explicar para você o que, que tem por detrás aqui. Então vamos lá, deixa eu só apagar esse quadro maroto e nós vamos analisar com mais calma o que está acontecendo aqui. Deixa eu só reduzir a imagem e jogá-la aqui num canto bem de boa. Vamos lá então, pessoal, vamos entender a parte mais profunda da química dentro desse assunto. Pessoal, antes de tudo, eu quero que vocês calculem o NOx de cada elemento químico presente em cada uma dessas substâncias. Eu, professor? Calcula. Você assistiu às outras aulas, pausa aí o vídeo rapidinho, calcule o NOx. Por exemplo, o NOx do zinco. Quanto que é o NOx do zinco aqui na forma metálica? O NOx do cobre, o NOx do enxofre, o NOx do oxigênio, certo? Daí você calcula o NOx do zinco depois, o NOx do enxofre depois, do oxigênio depois, do cobre depois, certo? Pausa o vídeo aí e calcula. Calculou? Eu acho que não, não sei se eu acredito, mas eu vou fazer junto com vocês aqui. Olha só. Bom, gente, aqui nós temos o zinco na sua forma metálica, certo? Ou seja, o zinco no seu formato de substância simples, no seu formato metálico. Opa, substância simples tem NOx? Zero. Então, o zinco na sua forma metálica, o NOx do bicho velho aqui é zero, pessoal, é zero. O cobre, vamos lá para o sulfato de cobre 2. Professor, é o seguinte, você falou cobre, sulfato de cobre 2. Exatamente, gente. O cobre aqui dentro do sulfato, ele tem carga mais 2, certo? Então, o cobre ele pode apresentar NOx mais 1 ou mais 2, né? Ele tem esses dois formatos de NOx, NOx mais 1, NOx mais 2. No caso, como ele está ligado ao sulfato, e aqui é o sal sulfato de cobre 2, o NOx dele é 2, certo? Bom, vamos fazer bem por parte aqui. Bom, o oxigênio. O oxigênio de boa, professor, menos 2, né? Ele está aqui normal, não está na forma de peróxido, 2, menos 2, normal. E o enxofre, professor? Vamos calcular do enxofre? Vamos lá. Bom, seguinte, aqui no caso, um cobre, um átomo de cobre só, vezes mais 2, mais 2. Um enxofre, não sei, 1 vezes x, então vou chamar isso aqui de x. 4 vezes menos 2, menos 8. Beleza, então aqui vai dar mais 2 menos 8 menos 6, mais 6. Então tá aí o NOx do enxofre. Estou fazendo assim na maneira um pouquinho mais lenta, certo? Porque estamos construindo alicerces. Daqui a pouco vocês vão perceber algumas coisas aqui. Agora o zinco, pessoal, o zinco. O zinco, quando ele está ligado dentro de uma substância composta, qual que é o NOx dele mesmo? Vimos nas outras aulas. O zinco ele vai ter carga mais 2. O oxigênio menos 2. Pessoal, eu não vou nem perder tempo com enxofre. Porque, professor, calcula aí. Perceba, gente, é a mesma situação que ele tinha lá no sulfato de cobre 2, certo? Então não tem como mudar o NOx. É a mesma situação. Então o NOx desse camaradinho aqui é de fato mais 6 também aqui no enxofre, certo? No sulfato de zinco. E no sulfato de cobre 2 ele permanece com um NOx mais 6. E o cobre, professor, cuidadinho que saiu da solução e foi para a placa. Qual que é o NOx dele? O cobre metálico, na sua forma metálica, é a sua forma simples. E toda substância simples tem NOx zero. Tranquilo, professor, beleza, mas para que serviu isso daí? Vou mostrar para você. Vamos comparar o antes e o depois, certo? Vamos comparar o antes e o depois? Ou seja, o que o zinco era, qual era o NOx do zinco e o que se tornou.
que era o NOx do cobre e o que se tornou? Qual que é o NOx do enxofre e o que se tornou? Qual que é o NOx do oxigênio e o que se tornou? Certo? Bom, de cara eu percebo aqui que o enxofre era mais 6 e permaneceu mais 6. Então não houve mudança nenhuma, certo? Então esse camaradinho aqui não teve mudança nenhuma. Então eu não vou apagar, não vou ser tão assim radical, mas vou deixar aqui, ó. Não se preocupe com o enxofre, certo? Não mudou o NOx dele. E o oxigênio? Professor, o oxigênio é o seguinte, de -2, ele foi para -2, não mudou nada, certo? Então o enxofre e o oxigênio, gente, né, não cheira, não fede, não aconteceu nada com eles, permaneceu o mesmo NOx. Beleza. Agora analisa o zinco. Aqui eu vou até dar um destaque para esse camarada. Olha só, o zinco, gente, era 0. Concorda comigo? Concordo, professor. Jamais discordarei. E ele foi para quanto? Vamos analisar? De 0, ele passou para 2. Mais 2. Eita, professor. Era 0 e foi para mais 2. Aumentou o NOx desse metal aqui, hein, professor? Exatamente. Esse camaradinha sofreu um aumento de NOx. Professor, não acredito que ele foi capaz disso. Ele foi capaz. Quando o zinco saiu da placa da sua forma metálica e foi para sua forma iônica, mergulhou na solução, ele teve uma mudança de NOx. De 0 para mais 2. O NOx dele, gente, aumentou. O NOx dele aumentou, professor. Não acredito. Aumentou. E aí que tá, pessoal. O NOx aumentou caracteriza oxidação. NOx aumentou, elemento oxidou. Ah, que rima maravilhosa, professor. Exatamente. Esse camarada aqui, ó. NOx aumentou, elemento oxidou. E oxidou quanto, professor? Só fazer as contas. De 0 para mais 2, variou quanto esse número? Bom, de 0 para mais 2, 4, 10, 11, 2, né? Então, oxidou 2 elétrons, certo? Então, o NOx aumentou, elemento oxidou. Oxidou quanto? 2 elétrons. Então, esse único átomo de zinco, ele saiu da placa e foi para a solução, e isso ele sofreu oxidação, certo? E ele oxidou 2 elétrons nesse percurso, certo? Agora eu quero analisar o cobre com vocês. O sem vergonha desse cobre, né, professor? Isso. Olha só, pessoal. O cobre, ele tinha carga mais 2. Ele estava na solução, mergulhando de boa, tranquilo, todo azulzinho lá na solução. Agora, professor, aconteceu uma tragédia. O quê? Ele foi para 0. Gente do céu, meu Deus, que dramático, né? De mais 2, ele foi para 0. O NOx dele diminuiu. Professor do céu, o NOx do cobre diminuiu. E toda vez que o NOx diminui, o camarada sofre redução. Lembra? Oxidação e redução são simultâneos, não tem como acontecer com um e não acontecer o outro, certo? Então, nesse caso, o NOx diminuiu, elemento reduziu. Essas riminhas, né, professor? Essas riminhas salvam sua vida. NOx aumentou, elemento oxidou. NOx diminuiu, elemento reduziu. Certo? Mas, professor, esse cobre era mais 2, correto? Isso. Foi para 0. Ele reduziu, ele recebeu quantos elétrons? 2. De mais 2 para 0, a variação numérica é 2. Então, reduziu 2 elétrons. Que legal, né, professor? De boa. Então, o zinco oxidando levou o cobre a reduzir. Exatamente. E o cobre reduzindo levou o zinco a oxidar, certo? Então nós já conhecemos aqui os agentes oxidante agente oxidante e o agente redutor,
certo? Quem oxida é agente redutor. Então aqui, ó, o zinco marotão, velho, ele é o nosso agente redutor, ok? É ele que provocou a redução no cobre. E nós sabemos aqui, ó, já que o cobre reduziu, que ele é o agente oxidante, ou seja, ele provocou a oxidação na outra espécie. Exatamente, professor. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. A variação do NOx, a variação dele, né, o aumento ou a diminuição, nos traduz um tipo de processo reacional. O aumento do NOx de um elemento químico expressa oxidação. E a diminuição desse NOx expressa redução, beleza? E tem um princípio aqui, gente, que é fundamental para as reações redox, ou seja, para as reações de oxirredução, de oxidação e redução. Porque o número de elétrons oxidados tem que ser igual ao número de elétrons reduzidos. Pessoal, anota isso no seu caderno, anota isso na sua apostila, na sua testa, no rodapé do seu quarto, aonde você quiser, mas anote, pessoal, anote. Numa reação redox, o principal eixo, né, de balanceamento é que o número de elétrons oxidados tem que ser igual ao número de elétrons reduzidos. E aqui, ó, que belezinha, eles cumpriram a regra. O zinco oxidou 2 elétrons e o cobre reduziu 2 elétrons. Só que nem sempre vai ser assim. Beleza? Nem sempre vai ser assim. E professor, quando não for assim, o que eu faço? Simples. Vamos fazer o balanceamento redox. Só que isso vai ser assunto para a próxima videoaula, ok? Então guarda esses conceitos, porque nós vamos utilizar eles na próxima aula, a tão temida balanceamento redox, certo? Então, pessoal, era isso por essa videoaula. Espero que você tenha entendido esses conceitos e gostado da aula, obviamente. Se você gostou, dá aquele curtir aí maroto que ajuda o canal a ter mais prestígio. E, repito de novo, se não é inscrito, se inscreve aí no canal, compartilha lá com seu amigo que está com dúvida nisso, compartilha lá com a sua sala, com a sua turma, tenho certeza que vai ajudar bastante eles, beleza? Então fica de olho aí na nossa próxima videoaula, ok?